amigos, bem-vindos ao canal Amigos de Nosso Lar para o estudo da obra Novas Mensagens, obra psicografada por Chico Xavier, pelo espírito de Humberto de Campos. E vamos abrir o nosso estudo desta tarde e noite com um poema de Maria Dolores intitulado Regra de Luz. E esse poema nos diz assim: se alguma prova te alcança, atende à vida a uma boa, ama, trabalha, perdoa, guardando o bem por dever. Quando o mal te envolva os passos, na caminhada terrena, conserva de alma serena a obrigação de esquecer. Nota as lições que te cercam, ensinamento profundo, surge nas forças do mundo, entrosadas como estão. Olvidando sombra e ofensa, a terra lembra oficina, da tolerância que ensina progresso e renovação. O sol esquece que é preso, sob os encargos que leva, e afasta a invasão da treva, dos céus a cava abismal. A planta desculpa o saque, e o homem tem casa e lume. A rosa perdoa o estrume e brilha no espinheiral. Assim também há uma irmã, se buscas marchar à frente, com fé tranquila e contente, sem parar ou esmorecer, resguarda-te nesta regra, para amar e construir, esquecer para servir, trabalhar para esquecer. Maria Dolores. E hoje nós iniciamos um novo capítulo que recebe o nome de Agripino Grieco. E neste primeiro episódio vamos conversar um pouco a respeito deste personagem e por que Humberto de Campos faz uma carta para ele. É interessante porque Agripino é mais ou menos da mesma geração, da mesma época de Humberto. Né? Humberto nasceu em 1886, Agripino nasceu em 1888. A diferença é que Humberto desencarnou com 48 anos e Agripino com 84. Né? Então, Agripino estava vivo até o ano de 1973. Humberto desencarna em 1934. Bem, Agripino era filho de italianos, mas nascido no Brasil, e se torna crítico, literário e também escritor. Mas também era um grande amigo de Humberto. Os dois tinham algumas afinidades. E é interessante porque quando a obra de Humberto, depois da sua morte, é analisada por críticos literários, e um deles era Agripino, todos eles concordam que a obra era de Humberto de Campos, concordam que a obra era autêntica. Mas aqui tem algumas peculiaridades, alguns fatos muito legais, bem do jeito de Humberto. Humberto tem algumas atitudes que são muito interessantes, porque em determinados momentos das crônicas, das narrativas dos livros dele, ele nos traz algum fato assim que é de uma corroboração em relação à presença deste espírito que não nos deixa dúvidas. E vocês vejam, né? Ele vai buscar um amigo de convívio, de conversas, para analisar a carta que ele envia para ele.
pede que Chico o convide, mas nós vamos falar mais detalhadamente sobre isso. E esta narrativa começa do jeito Humberto de ser, né? Sempre trazendo apontamentos, trazendo muitas coisas legais. Com suas pitadas de mitologia, desculpa, filosofia e informações de história geral. E ele começa exatamente nos dizendo, depois da grande batalha de Tsushima, um dos grandes generais japoneses concitava os mortos a se levantarem, de modo a sustentar as energias exauridas dos camaradas agonizantes. E aí aqui faz uma comparação. E eu compareço aqui como uma sombra para dizer ao formoso coração de Agripino Grieco que me encontro de pé. É verdade que depois de longa ausência não nos encontramos nas nossas tertúlias literárias do Rio de Janeiro, nem nos achamos num local tão famoso como a Acrópole, onde a deusa de Atenas distribuía as suas bênçãos entre os sábios. Mas há em nossas almas essa doce alegria de velhos irmãos que se reconhecem pelas afinidades santificantes do espírito. Então, Humberto diz aqui que aquele general japonês pedia àqueles soldados que tinham morrido que os seus espíritos ajudassem aqueles que ainda estavam participando da batalha, mesmo que agonizantes, a terem forças para vencerem aquela batalha. Humberto então faz a comparação. Eu estou nas sombras, mas estou aqui de pé, como quem diz, meu espírito imortal se encontra aqui, meu querido amigo. Então, só para a gente entender, essa batalha de Tsushima, Tsushima é um arquipélago japonês na entrada meridional do Mar do Japão, entre a Coreia e o Japão. Foi nessas águas que, em 1905, o almirante Togo infligiu irremediável derrota à esquadra da Rússia, que estava em guerra com os nipônicos. Foi o resultado dessa batalha naval que decidiu do término da luta. E é interessante porque a única batalha marítima decisiva combatida com modernas frotas de encouraçados de aço da história naval foi essa. Então essa foi a primeira batalha naval em que a radiotelegrafia foi utilizada e desempenhou um papel de extrema importância. E mais um fato, atualmente é considerado que esta batalha tenha sido o início das guerras eletrônicas. Então, quer dizer, pelo fato de usar um meio diferente daqueles que eram usados na época, ela foi considerada, né, como o início das guerras eletrônicas. Então, quer dizer, usando recursos outros para direcionar como deveria se deslocar a frota para vencer a batalha. E a referência que Humberto faz à reunião em Acrópole, né? Acrópole era a cidadela da antiga Atenas, na Grécia, situada sobre um rochedo de 45 metros de altura, aproximadamente. E aí vamos ter alguns prédios muito importantes, né? Como o Partenon, a Pinacoteca. Então, era um local de destaque cultural da Atenas antiga. E voltando ao nosso bate-papo, né, porque é uma carta onde Humberto está conversando com Agripino, e ele vai lhe dizer: é certo que os seus olhos mortais não me veem. Todavia, eu recorro ainda aos símbolos mitológicos para justificar a minha presença nesta casa de simplicidade e de amor cristão. Está falando porque Agripino estava na casa de Chico Xavier. Então, Chico está psicografando
esta mensagem na presença de Agripino. Por isso é que ele diz que os olhos dele não podiam vê-lo, mas ele estava ali, recorrendo aos símbolos mitológicos, como ele sempre fez nas suas crônicas, nas suas narrativas, para que o amigo o reconhecesse. E aí ele diz, né? Suponhamos que me encontro por detrás do véu de Ísis. De novo, ele traz aqui aquela questão do véu que divide, né? Que faz aquele sombreamento entre a vida e a morte, né? Entre o que é visível e o que é invisível. E aí ele vai dizer como as forças que se ocultam aos olhos dos homens no famoso santuário de Delfos. Nós já falamos dos dois locais, né? Tanto da Ísis, que era uma deusa egípcia, né? E que tinha essa questão do velamento, e de Delfos, que era o oráculo de Delfos, que era o oráculo mais sério da Grécia e era consultado, né, por todos os príncipes soberanos e que inclusive depositavam ali às vezes fortunas guardadas, né, porque era um local que era tido como um dos mais sérios de competência. Era o local inclusive onde estava grafado conhece-te a ti mesmo, né, que acabou sendo conhecido como uma frase de Sócrates, mas na realidade ele ficava na entrada do oráculo de Delfos. E aí, Humberto continua esta carta ao seu amigo. Agora, meu amigo, as fronteiras do sepulcro nos separam. Para falar-te, sou compelido a me utilizar da faculdade de outros, como se empregasse uma nova modalidade de aparelho radiofônico. Então, Humberto está dizendo a Agripino que ele está utilizando a psicografia de Chico Xavier para poder trazer esta carta até ele, como se ele estivesse num local distante e precisasse de um aparelho para poder enviar uma mensagem ao amigo. Então, ele está comparando aqui as situações e muito legal esta forma como ele descreve. E ele continua: teus olhos deslumbrados me procuram ansiosamente. Porém, nem mesmo a letra me pode identificar para o teu espírito habituado às supremas investigações de nossas forças literárias do ambiente contemporâneo. Mas nós nos entendemos no âmago do coração, compreendemos-nos mutuamente através das mais puras afinidades espirituais. A sombra do sepulcro não podia obscurecer a minha admiração, que se manifesta agora com uma intensidade ainda maior, sabendo que despiste a toga de Nicodemos para devassar a verdade no beiral do meu túmulo. Esta comparação que Humberto faz é muito pertinente. Por quê? Porque ele disse que Agripino teve que se desfazer da toga de Nicodemos. O que ele está dizendo aqui? Nicodemos era um fariseu, um membro do tribunal, daqueles que tomava as decisões de última instância no tempo de Jesus, e tocado pela doutrina do meigo nazareno, Nicodemos resolve procurá-lo. Então é por isso que ele se desfaz da toga de Nicodemos. Nicodemos também teve que fazer isso. E para encontrar Jesus, para dirimir suas dúvidas, apenas fez um gesto diferente, né? Procurou na penumbra, na noite, né? Para temendo que os outros companheiros fizessem mau juízo dele. Mais tarde, quando os principais sacerdotes, né, pretenderam decidir sumariamente sobre a prisão de Jesus, Nicodemos tomou sua defesa. E é interessante porque está grafado lá em João, capítulo 7, versículos de 46 a 53, e diz assim: então voltaram os servidores aos príncipes dos sacerdotes e aos fariseus que lhe perguntaram: por que não o trouxestes preso? E aí eles respondem, os servidores: nunca homem algum falou como ele. Estavam se falando de Jesus.
Replicaram-lhe então os fariseus: Dar-se-á o caso que sejais vós também dos enganados? Porventura algum dentre os principais ou fariseus creu nele? Porque quanto a esta plebe que não sabe o que é lei, eles são uns homens amaldiçoados. Aí disse-lhe Nicodemos, que era um deles, e o mesmo que viera de noite buscar a Jesus. Condena porventura a nossa lei a algum homem antes de ouvi-lo e antes de se informar das suas ações? Quer dizer, Nicodemos sai em defesa de Jesus. E aí os seus pares lhe respondem: És tu também Galileu? Examina as escrituras e verás que da Galiléia não se levanta profeta. E retornaram cada um para a sua casa. Então é nesse sentido que Humberto diz que Agripino tirou a capa de fariseu como Nicodemos e veio em busca desta conversa com ele na casa simples de Chico Xavier. E ele continua enaltecendo esse gesto, né? Compreendendo a elevação do teu gesto e louvo as tuas atitudes desassombradas. Um mundo de novas observações aflora meu pensamento para entregar ao teu coração nesta noite de sagrada memória para a minha vida de homem desencarnado. Porém, dificuldades inúmeras impedem a realização de meus modestos desejos. Então, ele está dizendo para Agripino que ele estava ali imbuído de envolver o coração dele numa memória da amizade dos dois, mas agora ele era um indivíduo que não tinha mais corpo e que ele sabia que existiam dificuldades para que este desejo fosse realizado. E ele continua então: não desejo reviver o acervo de minhas velhas recordações, cheias de lágrimas muito amargas. Todavia, se não represento mais a figura de Tiresias, dando palpites ao mundo do seio de sombras, as emoções, de lembrar através da carta que Chico está psicografando de fatos particulares que ele tinha narrado ao amigo como forma de provar a ele que ele era realmente Humberto. Mas ele continua usando as figuras como, por exemplo, ele fala de Tiresias. Né? Tiresias era um adivinho de Tebas, no Egito, né? Célebre pelas suas profecias que fez no seu tempo. Deixou livros sobre adivinhações, augúrios, e também uma filha que se chamava Manto, também profetiza. Nós já falamos a respeito de Tiresias, né, que acabou ficando cego e só enxergava através da sua clarividência e fazia profecias muito bonitas. Mas vocês vejam que Humberto não vai narrar, como ele diz aqui, as suas velhas recordações cheias de lágrimas amargas, mas ele continua usando o seu estilo para mostrar ao amigo quem estava ali. E aí ele diz: Não te posso, todavia, fornecer os elementos mais essenciais de meu novo mundo impressivo, que ele quer falar para ele deste mundo espiritual. Porquanto a Terra tem as suas cores definidas nos diversos setores de suas atividades, e as imagens literárias não poderiam corresponder às minhas necessidades novas. Ele sabe que Agripino era muito católico e que, inclusive, tinha escrito livros a respeito da cristandade, né, de Francisco de Assis e outros personagens que ele tinha uma devoção. Então, Humberto não estava tentando convencê-lo ou agredi-lo no seu credo. Queria apenas demonstrar ao amigo as saudades e que estava ali para conversar com ele. E ele continua: também a mudança integral das perspectivas
não me faria redizer o passado com os seus enganos, com referência aos centros envenenados de nossa cultura. Então, acaba aqui fazendo uma pequena crítica às inteligências e aqueles intelectuais racionais que às vezes não querem ter uma percepção do mundo espiritual. E ele exatamente vem para este ponto. O plano espiritual está cheio de incógnitas poderosas. Aqui, nós vivemos numa expressão mais forte do problema do ser e do destino. Muito legal essa colocação de Humberto, nos trazendo esse esclarecimento. Conforme ele vai falando para Agripina, ele vai esclarecendo a todos nós, quando nos fala do ser e do destino. Quem verdadeiramente somos? Para onde vamos? Isso a doutrina espírita nos esclarece muito bem. E ele continua, então, dizendo: não aportamos do outro lado do Aqueronte tão somente para devassar o mistério das sombras. O Aqueronte é aquele rio que subterrâneo, onde a sua travessia leva ao mundo dos mortos ou ao inferno mitológico grego. Chegamos no além-túmulo com um dever mais profundo e mais essencial, o de conhecermos a nós mesmos, segundo o grande apelo de Alexis Carrel, numa de suas últimas experiências científicas. É interessante porque este livro, só peguei um trechinho dele, ele vai falar, esse livro chama-se O Homem, Esse Desconhecido. E o Alexis Carrel mergulha nos intrincados mistérios e no potencial ilimitado da existência humana. Ele era médico, mesclando investigação científica com reflexão filosófica. Bom, esse escrito em meio aos avanços tecnológicos e médicos rápidos, Carrel desafia os leitores a considerar a natureza holística da vida humana. O conceito holístico é aquele que considera o homem integral, né? Então pega seus aspectos físicos, emocionais, sociais e espirituais. Então, essa natureza holística da vida humana é uma questão que transcende meras funções biológicas e abraça as dimensões psíquicas, espirituais e emocionais. Ao criticar as limitações da ciência contemporânea em compreender plenamente a condição humana, Carrel incentiva uma abordagem interdisciplinar para a saúde e o bem-estar, advogando em última instância por um renascimento na forma como percebemos e nutrimos o espírito humano. Essa obra instigante convida você a embarcar em uma jornada intelectual que questiona normas estabelecidas e inspira uma visão mais profunda e abrangente do que significa ser verdadeiramente humano. Bom, essa referência que Humberto faz ao Homem, Esse Desconhecido, essa obra do Alex Carrel, como ele diz, né, uma das suas últimas experiências científicas, não preciso dizer para vocês que teve uma polêmica muito grande no meio médico que considerou que Carrel estava com problemas psicológicos, que aquilo não poderia ser considerado uma obra séria. E aí ele continua: surpresas numerosas assaltam a nossa imaginação, mas os aspectos exteriores da vida não se modificam de modo absoluto. A incógnita de nossa própria alma para o desencarnado é talvez mais complexa e profunda. Aí no mundo costumamos entronizar a razão, como se tão somente por ela subsistissem todas as leis de progresso. Isso aqui é muito interessante, porque Humberto está nos dizendo que nós racionalizamos tanto as coisas achando que o corpo físico, o cérebro, é a entidade pensante, a entidade que forma tudo.
quando na realidade a vida, como ele coloca aqui, ela não se modifica de absoluto porque nós desencarnamos. Nós continuamos iguais. O que nos modifica são os nossos processos de transformação. Então é o que ele diz, que essa incógnita de nossa própria alma para o desencarnado é talvez mais complexa e profunda. Por quê? Porque quando nos deparamos ao atravessar a barreira da morte para o mundo espiritual e nos encontramos do outro lado, numa outra dimensão, mas exatamente como saímos daqui, nos surpreendemos. Por quê? Porque filosoficamente, quantas coisas nos são ditas por várias religiões dizendo que será diferente disto. E aí, quando nos deparamos com esta realidade, acabamos, até pelas nossas barreiras, pelas nossas cristalizações, não compreendendo o que está acontecendo. Por quê? Porque não temos abertura nenhuma para pensar diferente. E aí ele vai nos dizer, né? Aí no mundo, então, costumamos entronizar a razão como se tão somente por ela subsistissem todas as leis de progresso, quando na realidade a razão é um componente do ser espiritual. E é o ser espiritual que progride. E aí ele vai fazer essa complementação. Entretanto, sem a luz da fé, a nossa razão é sempre falível. Olha que lindo. Por quê? Porque quando tira a religiosidade de nós e tira a compreensão do espiritual que somos nós, porque somos um espírito, não temos um espírito. Tem batido muito nessa tecla, porque nós espíritas precisamos criar esta consciência, né? E é o que ele fala aqui. Sem a luz da fé, a nossa razão é sempre falível. Reconhecemos a propriedade desse acerto quando observamos a caminhada sinistra dos povos para a ruína e para a destruição. Por que muitos povos caminharam para a ruína e para a destruição? Porque eles se tornaram cada vez mais materialistas. Como nós vemos ainda hoje, muitos países que desconstruíram Deus e que vivem uma vida apenas voltada para a existência física e que não têm consideração nenhuma pelo semelhante. Por quê? Porque quando acreditam que tudo começa aqui e acaba aqui e que Deus não existe, esta racionalidade, esta razão, os leva a um processo de falência. É interessante que alguns dos países mais desenvolvidos, tanto do ponto de vista cultural como financeiro, são alguns dos países onde as pessoas poderiam então ter um grau de felicidade plena, e alguns deles têm graus de suicídio alarmantes. Por quê? Porque não existe espiritualidade, não existe compreensão de Deus. E aí a vida se torna vazia. E quando eu penso ou acredito que já atingi todos os prazeres que poderia ter atingido, só que o detalhe aqui é que eu estou me referindo a prazeres da carne, a prazeres de uma existência física. E o divino que está em nós? E o processo de transformação e evolução dos nossos espíritos? Olha o que a compreensão da imortalidade, da verdadeira vida, que é a vida do espírito, traz para nós, para que valorizemos mais ainda a existência física. Então, contrário do que aqueles racionalistas ou materialistas dizem, a concepção da imortalidade do espírito não nos faz desprezar a vida, mas faz-nos entender a expressão de sermos do mundo sem sermos mundanos, estarmos integrados na existência física para o nosso processo de caminhada, mas sem ficarmos apegados a tudo que é material, esquecendo da divindade que existe em nós, do divino que existe em nós. É muito bonito isso que Humberto vai fazendo nós pensarmos, refletirmos a respeito, nesta carta que ele entrega a um amigo, a uma pessoa por quem ele tem profundo afeto.
E aí ele vai dizer um pouquinho mais. Se os valores raciais trouxessem consigo a prioridade da evolução, não teríamos tantas teorias de paz e de concórdia espezinhadas pela incultura e pela violência. Olha que pensamento bonito. Quer dizer, então, que valores raciais é o que determina a paz, a concórdia? Não. É o que ele está nos dizendo. Então, esses valores são espezinhados pela incultura e pela violência, pelos princípios dos mais fortes, como se os homens desta geração houvessem sorvido no berço um vinho diabólico e sinistro. A bela escrita de Humberto nos fazendo refletir muito. Parece que então estamos todos embriagados por este vinho diabólico e sinistro que faz com que nós, pela intelectualidade, não pela inteligência, pela intelectualidade, pelo raciocínio, julguemos aos outros e, pela lei do mais forte, tentemos subjugá-los porque nos achamos mais poderosos. É um resumo do que Humberto traz para nós nesse parágrafo belíssimo. Mas esta carta tem muito mais, mas continua no próximo episódio. Vamos agradecer. Jesus, querido amigo Humberto, meu coração hoje se enternece por te conhecer cada vez mais e por poder contar com as tuas palavras esclarecedoras e que vão nos levando por caminhos que são um pouco diferentes, mas que nos reportam aos ensinamentos de Jesus. Quando tu falas do respeito ao próximo, de retirarmos as nossas capas, que às vezes são as nossas máscaras, e assim tu vais nos mostrando como aprender com o meigo Rabi de Nazaré os ensinamentos tão belos que nos deixou. Hoje que tu estás no mundo espiritual, faz questão de nos trazer esta mensagem confortadora, esclarecedora e amiga. Por isso, em nome dos bons amigos espirituais, como tu também tens se tornado um deles, nós te agradecemos. Que assim seja. Obrigado aos amigos, nosso abraço fraterno e até o próximo episódio, quando concluiremos esta carta a Agripino Grieco. Abraço fraterno a todos.